primeiros anos da República são agitados no Brasil. O Nordeste é flagelado pela seca e sacudido pela Guerra de Canudos. No Norte, a borracha traz riqueza e prosperidade para uma região isolada e desconhecida. A riqueza de São Paulo é proveniente do café, o ouro negro. Imigrantes começam a chegar com costumes e culturas diferentes. Como dar voz à diversidade de um país cada vez mais complexo? A proclamação da República em 1888 não representou uma mudança muito grande no cenário econômico brasileiro. A situação das famílias que viviam no campo, 2/3 da população do país, continuava sendo determinada pelos grandes latifundiários que controlavam extensas porções de terra, tanto no litoral quanto no interior. Com a República, os principais centros políticos passaram por uma transformação do espaço urbano, que desencadeou um processo de europeização do país. Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Belém foram as mais afetadas pelo que ficou conhecido na época como Bota Abaixo, que foi a abertura de largas avenidas e a imitação de prédios europeus para eliminar os traços da arquitetura portuguesa. Uma consequência imediata da reurbanização das grandes cidades foi o deslocamento de milhares de famílias pobres das áreas centrais, onde moravam, em cortiços, para locais de difícil acesso. Nasciam assim as favelas, como um desdobramento negativo da tentativa de embelezar o país. A reurbanização sugeria prosperidade, mas era apenas aparência. Nos centros urbanos, escravos libertos viviam em um estado de quase completo abandono. Não tinham acesso à educação e não eram mais empregados pelos proprietários rurais. Essa elite econômica preferia importar imigrantes europeus. O Nordeste do país enfrentava o crônico problema da seca. Vivendo de modo precário, muitos aderiram à pregação messiânica de Antônio Conselheiro, o beato que profetizava a transformação do sertão em mar. Instalado em uma velha fazenda no interior da Bahia, Conselheiro criou a comunidade de Belo Monte, para onde iam milhares de fiéis em busca da salvação. Assim, o líder religioso se desentendeu com os poderes republicanos e os embates locais acabaram se transformando em um dos mais sangrentos confrontos internos do país, a Guerra de Canudos, que durou quase um ano. E aquelas pessoas que não sentiam o chamado da religião atendiam a outro apelo, o do cangaço. O sertão nordestino virou palco de batalhas entre a polícia e grupos de cangaceiros que exigiam dos principais coronéis o pagamento de taxas de proteção para suas fazendas. O mais famoso líder do cangaço foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Havia, além de seu bando, alguns outros de menor porte e fama. A Amazônia vivia, nesse momento, a fase da extração da borracha. E com a riqueza que a borracha gerava, cidades como Manaus e Belém prosperaram, tornando-se importantes centros culturais. São Paulo também passava por um momento de expansão econômica graças ao café, que acelerou o processo de urbanização e de industrialização. A cidade atraía muitos brasileiros esperançosos de conseguir um trabalho estável e mais bem remunerado. Olhar para o Brasil nesse momento significa ver um país multifacetado, onde pequenas zonas de prosperidade e riqueza convivem com vastas extensões marcadas pela pobreza. O desafio da literatura será representar esses contrastes. Assim, autores escrevem sobre as diferentes regiões, os centros urbanos, os funcionários públicos, os sertanejos, os caboclos e os imigrantes. Tudo era motivo de interesse para os escritores, e essa multiplicidade de focos e de interesses torna impossível tratar o pré-modernismo como uma escola literária. Se essa semelhança agrupa diferentes autores, o mesmo não se pode dizer das características estéticas dos romances e dos poemas que escrevem. E é por essa razão que o pré-modernismo é considerado um período de transição, que conserva algumas tendências das estéticas da segunda metade do século XIX, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, ao mesmo tempo que antecipa outras que serão aprofundadas durante o modernismo. Reconhecemos no pré-modernismo um projeto,
desejo de revelar o verdadeiro Brasil para os brasileiros, um olhar para o Brasil e usar a literatura como meio de torná-lo mais conhecido para os brasileiros. Os autores desviavam o olhar das classes sociais mais privilegiadas e personagens que ainda não haviam aparecido na literatura viraram protagonistas, funcionários públicos, caboclo e imigrantes. Os sertanejos, que já haviam sido objeto de atenção em outros romances, recebem novo tratamento, diferente da idealização dos românticos. E uma consequência natural da maior aproximação entre literatura e realidade, a linguagem utilizada nos textos modifica-se, tornando-se mais direta, mais objetiva, mais próxima da linguagem característica do texto jornalístico. E do conjunto de romances e contos publicados na época, emergem as tendências que dentro de 2 décadas serão agitadas como bandeiras dos primeiros modernistas: a desmistificação do texto literário, a utilização de um português mais brasileiro, a crítica à realidade social e econômica contemporânea, enfim, a construção de uma literatura que retrate verdadeiramente o Brasil. Assim, o pré-modernismo é o período de transição que teve seu início em 1902 com a publicação de Os Sertões de Euclides da Cunha, finalizado na Semana da Arte Moderna em 1922, marco da chegada do modernismo. Ele não é uma escola literária por não possuir um grupo de escritores que segue os mesmos padrões literários, mas sim que mesclam tendências das escolas anteriores e que antecipam novas tendências.